Boa noite, hoje é o vídeo 161 da minha saga de gravar um vídeo por dia, todo dia por um ano. Então serão 365 vídeos de falar uma filosofia de um tema ou de minha perspectiva da realidade. E resumidamente, eu acho que tudo é a minha perspectiva da realidade, né? Lembrando que minha mera, humilde e insignificante opinião é que ela está sempre mudando, estou buscando entender e compreender mais a fundo a realidade, para deixar como se fosse um registro para o meu eu do futuro, para entender os momentos que você está vivendo de transição de carreira, de transição, de transformação, de empenho, de dedicação, para que daqui 10 anos você revê isso e vê o tanto de prosperidade que foi gerado para você e para todas as pessoas ao seu redor, né? E hoje o vídeo, não sei, eu queria falar sobre uma frase, a minha antiga frase que eu tirei da minha rede social, e que eu substituí ela, ficou tanto tempo. A verdade é tão difícil de dizer que às vezes é preciso de ficção para torná-la plausível, né? De Francis Bacon. E é interessante, né, que ela toca num ponto de tensão entre o que é e o que pode ser compreendido, né, naquilo que temos de acesso, né? Mas para mim, a verdade em si, do jeito que ela é, talvez ela é de certa forma um pouco incompreensível, né? Ela tem que... não é simplesmente a correspondência entre uma afirmação e os fatos, mas algo mais denso assim, quase indivisível, algo absoluto, poderia dizer, mas que é muito difícil de entender e compreender. Muitas vezes a verdade nua é como uma luz muito forte que, ao invés de iluminar e guiar, ela acaba cegando, né? Então, não por certa falta de clareza ou de ausência de compreensão, mas pelo seu excesso, né? Que de certa forma não há um grau de importância, né, naquilo que compete. Então, talvez a mente humana, com suas limitações, nem sempre está pronta para acolher certas verdades de forma direta, né? Como se fosse um ponto focal. Elas ferem de certa forma, desconcertam, simplesmente escapam a nossa estrutura de compreensão imediata, né? Em que sentido aqui? Algo, por exemplo, que no meu trabalho, a complexidade de como as coisas funcionam, não necessariamente eu devo explicar tudo a fundo, né? Porque para ter esse entendimento e essa compreensão de como que se funciona os mecanismos do mercado de capitais, ou de como funcionam os mecanismos de compra e venda, de como que funciona um CDB, um CDI, como que funciona a renda fixa em si, né, e a renda variável, a fundo, não há essa correspondência de interesse aprofundada, né? Porque a complexidade que é para se explicar teria que ter tanto tempo, e no geral não há tanto tempo hábil para fazer essa explicação dessa verdade. Então, dessa forma, chegar e simplesmente expelir toda a verdade de como que funciona os mecanismos, de certa forma ela não traz compreensão nem discernimento, porque tem que se ter um certo estudo e uma compreensão a médio e longo prazo para entender como um todo, né? Que em muitos casos, pela diligência, ela é perceptível e rapidamente as pessoas conseguem ter esse acesso. São aqueles que enfrentam de frente e buscam compreender a verdade, né? E de certa forma a ficção está para utilizar como forma de mecanismo de se tornar mais plausível a compreensão de algo que talvez seria complexo, né? Será que a música está muito alta? Não. Em que sentido, né? E ficção não no sentido de mentira, né? Mas um tipo de mediação simbólica de representatividade daquilo que seria algo muito complexo, né? É como se fosse uma ponte entre o que é profundamente real na sua complexidade, mas que pode ser reduzida em algo que é mastigável, né? No sentido de suportável, de fácil, né? No caso que seja talvez uma forma de resumir, né, a verdade. Então, nesse contexto, talvez muitos mitos, parábolas, literatura, metáforas, em todos os contextos, são exemplos de ficções que contêm mais verdade do que muitos discursos puramente racionais, né? No sentido de trazer uma abordagem de compreensão para qualquer
nível de consciência que faça expandir e a pessoa enxergar um pouco mais amplo, né, a verdade em si, né. E interessante, né, que seria mais como se fosse um guia, né. Bom, talvez a verdade ela esteja apontada para algo associado a questões mais sábias, né. Mas como minha sabedoria é finita e talvez eu esteja muito distante de qualquer tipo de sabedoria, ela pode se encontrar em várias tradições que a verdade que só pode ser intuída, né, por vias indiretas, né, sem ter qualquer viés da própria consciência racional humana, né. Então talvez nós só poderíamos presenciar, experienciar a verdade pura de forma da intuição, né, através da intuição. Acho que eu cheguei a falar um pouco sobre a intuição, de como eu estou buscando ter a resposta ao mundo de forma intuitiva, através de princípios e valores humanos. E como isso é difícil, porque tem que estar no momento presente de forma consciente 100% das vezes. E é igual o vídeo de busca, né, sobre a entrega também. E dessa forma não há um cansaço psicológico, né, mental, nem físico consequentemente, né, porque você fica em estado de serenidade consigo mesmo e com o mundo, né, talvez, não sei, porque ainda não consegui, talvez esteja longe disso. Mas o símbolo, que são esses contos, a arte, o silêncio, todos são de certa forma uma linguagem de verdade, quando a linguagem literal ela falha, né. Então às vezes explicar o sentimento é de certa forma muito complexo e profundo, porque essa verdade com relação ao sentimento, cada um tem a sua interpretação individual de acordo com a sua perspectiva da sua realidade, do que significa esses sentimentos, né, positivos e negativos, e de como lidar com eles, né, para enxergar e ver o mundo, né, ou de forma mais positiva ou de forma mais negativa, né. É que, no fundo, talvez a verdade está diante de nós, né? Nós estamos presenciando sempre a verdade, mas a verdade mais elevada não é um dado que se impõe, né? Mas uma revelação que se permite, né? Aos poucos. Então, ao ponto que nós nos permitimos estar em estado meditativo, nesse estado de entrega, nesse estado de fluxo, ela é perceptível, né? De forma indireta, né? Ou de forma intuitiva, eu poderia dizer assim, não sei. É a minha mera, humilde e insignificante opinião, que hoje eu trouxe esse vídeo que é sobre a frase de Francis Bacon, acho que o título vai ser Francis Bacon, para falar um pouco do que seria essa dualidade entre a verdade e a ficção, mas que talvez não trouxe muita coisa a fundo ou coisa de compreensão, talvez esteja confuso, mas é interessante, né? Tá sempre coerente com a verdade e a transparência, mesmo que talvez às vezes ela possa ser difícil de suportar, mas que a clareza e a transparência, a resposta do outro, ela vai ser sempre genuína, porque você tá de fato de entrega com a verdade. Então, se a sua resposta é de forma transparente, o outro, as pessoas ao redor, tem essa percepção da sua genuinidade, de que você quer compactuar com o bem, né? E isso se torna, de certa forma, magnético, né? Que as pessoas gostam de estar sempre perto das pessoas que estão em conluio. Olha que palavra bonita que inventei agora. Com a verdade. Que eu inventei não, né? Que surgiu na minha cabeça, nem sei o que significa. Deixa eu pesquisar. Em conluio. Conluia. Bom, não sei, depois eu vou pesquisar isso. É isso, obrigado quem viu até aqui, é o meu eu do futuro. Esteja sempre andando com a verdade, porque a verdade vai te livrar de muitas coisas negativas e a verdade te abrirá grandes portas para os seus objetivos, tanto pessoais quanto coletivos.